E aí pessoal, meu nome é Féris Azevedo Salem, eu sou engenheiro de controle e automação e também dou aula de algumas disciplinas relacionadas à teoria de controle. Nesse vídeo a gente vai estar falando um pouquinho sobre números complexos, que na verdade não tem nada de muito complexo. Como grande maioria das coisas na matemática, eles foram criados para estar facilitando aí a nossa vida. Em especial, eles foram criados para resolver alguns tipos de equações, alguns problemas que não tinham solução na época. Por exemplo, uma equação de terceiro grau, como essa que está sendo mostrada aí no vídeo, x ao cubo mais px mais q igual a zero. Ela teve a sua primeira solução proposta por Tartaglia, um matemático que colocou como a sua proposta para a resolução dessas equações essas raízes cúbicas aí que vocês podem ver no vídeo. Então, se a gente for analisar um exemplo, x ao cubo menos 15x menos 4 igual a zero, aplicando o teorema de Tartaglia, nós chegaríamos na seguinte solução: x igual a raiz cúbica de 2 mais a raiz de menos 121 mais a raiz cúbica de 2 menos a raiz de menos 121. Essas raízes negativas que apareceram, elas eram irresolvíveis para a época. Porém, se a gente reescrevesse esse mesmo problema na forma x menos 4 vezes x quadrado mais 4x mais 1, fica muito claro para a gente perceber quais são as raízes desse polinômio, estando uma em x igual a 4 e as demais encontradas pela fórmula de Bhaskara em x igual a menos 0,27 e x igual a menos 3,73, ou da forma como está sendo mostrado aí no vídeo, simplesmente para demonstrar que as raízes encontradas na fórmula de Bhaskara são positivas e, portanto, resolvíveis. Então foi pensando em problemas como esses, problemas que tinham soluções conhecidas, mas que se deparavam com essas raízes negativas no meio do caminho e acabavam se tornando irresolvíveis. É que se pensou em substituir essas raízes negativas por algum valor, e aí é que se deu origem aos números imaginários. Então, dessa forma, seria necessário algum símbolo para representar as raízes negativas. E foi definido que seria utilizada a letra I como a unidade imaginária, ou seja, para representar a raiz de menos 1, sendo que todas as outras raízes negativas podem ser substituídas por uma multiplicação por menos 1. Por exemplo, quando a gente tinha lá a raiz de menos 121, isso poderia ser substituído por raiz de 121 vezes menos 1, que por sua vez é a raiz de menos 1 que multiplica a raiz de 121. Como a raiz de 121 é 11, ficamos com 11 que multiplica a raiz de menos 1. E já que foi definido lá em cima que a raiz de menos 1 é representada pela letra I, então a raiz de menos 121 fica simplesmente 11i. Como em sistemas elétricos a letra I é bastante utilizada para representar a corrente elétrica, então nos nossos vídeos daqui para frente sempre vamos estar utilizando a letra J para representar a unidade imaginária. Então não se esqueça, J é igual a raiz de menos 1. Essa relação a gente vai estar utilizando bastante. Então, feita essa introdução, a gente vai passar agora a ver as representações mais comuns utilizadas aí para os números complexos. A primeira delas seria a representação na forma retangular, onde a gente teria coordenadas retangulares, como o próprio nome já diz, sendo uma para representar a parte real do número complexo e a outra a parte imaginária, sempre acompanhada pela letra J. Então, seria um número z do tipo sigma mais j ômega. E esses números eles são ditos em coordenadas retangulares porque eles são representados em um plano parecido com o plano cartesiano, mas esse plano ele é conhecido como plano complexo, porque o eixo horizontal dele é chamado de eixo real e o eixo vertical chamado de eixo imaginário. Então, o sigma, que seria a nossa coordenada aí no eixo real, está assim representada, e o ômega, ou j ômega, está representada aqui no eixo imaginário, no eixo vertical. Então, o ponto onde essas duas coordenadas vão se cruzar é o nosso ponto Z representado aí no plano complexo. A outra forma de estar representando então um número complexo é na forma polar. E as coordenadas polares são definidas por um módulo ou uma magnitude m
e um ângulo θ. Então, como que a gente representa isso no plano complexo? Traçando um vetor, uma linha, conectando a origem até o ponto Z, o comprimento dessa linha é m e o ângulo formado com o eixo horizontal é θ. Observando esse gráfico, a gente já consegue perceber que o sigma e o jômega se relacionam com as coordenadas polares através da trigonometria. O sigma se relacionando aí ao comprimento m e ao cosseno do ângulo θ, e o ômega se relacionando também ao comprimento m e ao seno do ângulo θ. Uma terceira forma de representação, na verdade, é uma continuação da forma polar e está ligada à fórmula de Euler ou de Euler, como vocês preferirem. E ela seria representada então pelo módulo, pelo comprimento m, multiplicado pela exponencial complexa e elevado a jθ. Então, antes de encerrar esse vídeo, vamos falar sobre como é feita a conversão de uma forma de coordenada para outra. Então, para passar da forma polar para a forma retangular, vamos estar utilizando aquelas relações lá que eu já havia comentado. O sigma vai ser igual a m, que é o comprimento, que multiplica o cosseno do ângulo θ. E o ômega, então, vai ser m, que multiplica o seno do ângulo θ. Já para passar da forma retangular para a forma polar, também vamos estar utilizando a trigonometria, claro, mas é um pouquinho mais simples, talvez. O m, que é o módulo, ele é a fórmula da hipotenusa. Então, m ao quadrado seria a parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Então, o m é a raiz quadrada da parte imaginária ao quadrado mais a parte real ao quadrado. E o θ seria a arctangente do cateto oposto, ômega, sobre o cateto adjacente, sigma. Uma relação importante aí que também já foi comentada nesse vídeo vai ser obtida a partir dessa relação aqui. A gente tem que o número z, m vezes z elevado a jθ, é igual a sigma mais jômega. Só que a partir dessas fórmulas da conversão a gente pode substituir sigma por m cosseno θ e ômega por m seno θ. Isolando o m do lado direito da equação, a gente pode cortar o m dos dois lados, e aí obtendo a relação e elevado a jθ igual a cosseno de θ mais j seno de θ. Essa é a famosa fórmula de Euler, a fórmula para a exponencial complexa. Então essa relação também é bastante importante, tentem ter ela sempre em mente para os nossos próximos vídeos. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e continuem acompanhando os próximos vídeos que estão por vir.